E aí, moçada, tudo bem? Desculpa somente agora mandar fazer a gravação aqui pra vocês, mas cuidando das minhas filhas, então tenho para mandar pra vocês antes. Desculpa também, não, pedir desculpa, né, que lá na aula não, houve uma confusão por minha parte, e muita dessa confusão que também traria para vocês é a falta da estrutura de Lewis, é tentar descobrir a hibridização sem a gente olhar para a estrutura de Lewis. Como esse exercício não tem essa finalidade de vocês fazerem estrutura de Lewis, porque na primeira questão já estou pedindo isso, então eu vou colocar a estrutura de Lewis para vocês, para que vocês possam resolver, fica muito mais fácil. Então veja bem, a questão diz o seguinte: o iosulfato e o ioamônio são fundamentais em diversas análises biomédicas. Determine a hibridização do átomo central para ambas as espécies. Sua resposta deve incluir a justificativa baseada no número de regiões de densidade eletrônica, o número estérico e na geometria observada. E aqui tem os dados de cada um dos elementos que fazem parte das estruturas. E aqui está a estrutura de Lewis de cada uma das espécies. Bem, vamos começar pelo amônio e depois a gente vê o sulfato. Aqui, como nós podemos observar, deixa eu só tirar isso aqui, nós temos nitrogênio e hidrogênio. O nitrogênio tem 7 prótons, 7 elétrons. Você faz a distribuição eletrônica, você vai ver que nós temos 5 elétrons na camada de valência. O hidrogênio, que tem um elétron só, tem um elétron. Veja que eu tenho o NH4 mais, o amônio. O nitrogênio se liga com 4 hidrogênios. Veja que ele tem, se você parar para observar o nitrogênio, ele tem na camada de valência, ele tem seu orbital S e ele tem aqui o orbital P. Você tem 2 elétrons, só um minutinho, 2 elétrons no orbital S e você tem 3 elétrons no orbital P. O que acontece? O que acontece? Essa molécula, o NH4+, ela tem uma estrutura muito semelhante ao NH3. Eu estou falando em estrutura geométrica. Geométrica. Se você se lembra do NH3, o nitrogênio ele se liga, né, ele tem uma configuração espacial para os 4 pares de elétrons, onde 3 pares de elétrons se ligam com o hidrogênio e um par é vazio. Então são 4 pares de elétrons. Veja que você tem 4 pares de elétrons, na verdade, desculpa, você tem 3 elétrons livres e um par de elétrons. A característica dessa molécula, gente, é o seguinte: o amônio, esse par de elétrons que está sozinho, ele acaba sendo aquele par de elétrons que no NH3 ele é um par isolado, que na verdade vai fazer uma ligação dativa para um átomo de hidrogênio que não tem elétron. Por isso que vai ficar com carga positiva. Só que não tem como essa molécula existir se não tiver hibridização, porque se não houvesse hibridização, os ângulos de ligação do nitrogênio e do hidrogênio seriam de 90 graus, eles não são. Então veja bem, essa molécula tem uma estrutura de Lewis, que é essa aqui. Veja que o nitrogênio faz 4 ligações. E veja que essa molécula ela é uma molécula tetraédrica. Ele pergunta, né, qual que é essa estrutura, a gente tem que escrever, né, também, mas ela é tetraédrica. E para ser tetraedro, precisa ter um orbital híbrido. Então, aqui para você ter um orbital híbrido como esse, em que você tem um átomo de nitrogênio ligado com 4 pares de elétrons, você tem que ter uma hibridização. Parte desse pressuposto, você precisa ter uma hibridização. Então, para ter esse processo de hibridização, você vai ter essa situação em que um elétron. Deixa eu só mudar a cor aqui para fazer uma coisa, só um minutinho. Você vai ter que ter um dos elétrons do orbital S indo para o orbital P
E você vai ter essa situação, então, aqui na hibridização. Só um minutinho. Você vai ter essa situação. Continua o orbital S e aqui os orbitais P. Vai ter um orbital S, um orbital P com elétron, um orbital P com outro elétron, um orbital P com outro elétron, e esse elétron que mudou, eu vou colocar aqui, ó. Então veja bem o seguinte, isso aqui é um processo de hibridização, só um minutinho, é um processo de hibridização de um orbital, aqui nós estamos pegando um orbital S, 3 orbitais P, então é um processo de hibridização sp3, aonde esse elétron, esse elétron, esse elétron estão se ligando com com 3 átomos de hidrogênio e este par de elétrons, só um minutinho, esse par de elétrons aqui, que seria o par de elétrons isolado do NH3, vai se ligar com um átomo de hidrogênio que não tem elétrons. É a ligação dativa. Então, é uma hibridação sp3. Um coeficiente, o número estérico, ele é dado pelo número de pares. Aqui não tem ligação dupla, então é um número de pares de elétrons. Você tem uma, duas, três, quatro, então é um número estérico 4. E a geometria tetraédrica. E este ângulo aqui é 109 graus. 109 graus. Deixa eu ver se eu consigo fazer o grau aqui. Isso. Depois a outra estrutura é o SO4 2-, é o sulfato. Veja, quando a gente faz a distribuição eletrônica, você vai observar o seguinte. Você tem aqui a distribuição do nitrogênio, em que a distribuição dos elétrons no átomo de enxofre, em que você vai ter 6 elétrons na camada de valência, e a distribuição de elétrons no átomo de oxigênio, em que você também vai ter 6 elétrons na camada de valência. Veja que na camada de valência do enxofre, que é o átomo central, novamente também você vai ter 1, 2, 3, 4. Você vai ter aqui o orbital S, um orbital S e aqui um orbital P, 3 orbitais P. Você vai ter 1, 2, que é essa situação aqui do orbital 3s2, e depois eu tenho 4 elétrons no orbital P, 4. 1, 2, 3. Isso aqui é no enxofre. Veja, se você observar, o enxofre, ele poderia fazer 3 ligações. 3. Mas pela hibridização, você veja que ele está fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações. Das quais, das 6, 2 são ligações duplas. Então, de alguma maneira, nós temos que liberar esses elétrons. Veja que ele está no orbital 3. No orbital 3 você tem 5 orbitais D. Então, o que eu vou fazer? Só um minutinho, deixa eu colocar aqui. Nós vamos fazer com que um elétron... Ah, desculpa, está faltando um elétron aqui. Só um minutinho, deixa eu corrigir. Na hibridização na distribuição eletrônica, tem 4 elétrons no orbital P, está faltando um elétron aqui. Tem que ter 4 elétrons aqui. Então, vou mudar de novo a cor que eu vou falar para vocês. Na hibridização, eu vou promover um desses elétrons aqui por orbital
D, e vou pegar um desses elétrons e colocar ele aqui nesse orbital D. E esses aqui são orbitais D do enxofre. O que está acontecendo? Nós vamos ter, eu vou colocar aqui na parte de cima, tá bom? Eu vou colocar aqui na parte de cima os orbitais híbridos. Eu vou ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Você tem isso aqui é um orbital S. Esses aqui, esses três aqui, ó, uma, duas, três, são orbitais P. Eu vou colocar aqui embaixo para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando dos orbitais P. E aqui eu tenho, só um minutinho para que está acabando a minha energia. E aqui eu tenho um orbital D. Aqui o orbital D. Então, vocês vejam bem o seguinte. Eu vou ter um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui e um elétron aqui. Veja que ele agora pode fazer as 6 ligações. Ocorre que dessas 6 ligações, 4 vão ser ligações sigma. Pode verificar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E 2 vão ser ligações duplas. Essas ligações duplas, elas não precisam sofrer. Deixa eu mudar de cor. Essas ligações duplas, elas não precisam, particularmente no SO4, elas não precisam ser orbitais híbridos. Não precisam ser orbitais híbridos. Porque os orbitais D, o orbital DZ2, ele é um orbital vertical que permite você, assim como os orbitais P, que o orbital DZ2 e o DZ2 e o DX2Y2 são orbitais que permitem essas sobreposições nos eixos vertical e horizontal. E isso então permite que esses elétrons que estão no orbital B possam fazer as ligações duplas. E esses 4 aqui vão fazer uma hibridização do tipo sp3. Então, vocês vejam bem o seguinte. A hibridização é sp3, eu reitero. Esses 2 elétrons vão fazer a ligação dupla, as 2 ligações duplas. Esse sp3 vai ser responsável pela hibridização sp3 dessa estrutura aqui, ó. Então, veja bem o seguinte. O número estérico, que é o par de elétrons, quando você tem uma ligação simples, é contado como uma ligação simples, é um par de elétrons. Quando você tem ligação dupla, conta apenas como um também. Então aqui conta como 1, 2, e aqui a dupla vai contar como 1 e 2 somente. Então eu tenho o número estérico 4. Então o número estérico, se você pegar bem lá nas aulas que eu falei da geometria, você vai ver que tem uma tabela do número estérico. E quando o número estérico é 4, e você tem aqui 4 átomos, e aqui considera como se você tivesse 4 pares de elétrons, mas a gente sabe que não são 4. Quando eu estou falando isso é porque eu estou olhando o número estérico. A geometria é tetraédrica. Então, a geometria disso aqui é tetraédrico, do sulfato, né, por causa da distribuição geométrica dos elementos. A hibridização é sp3 e a hibridização não é sp3d2 porque não há necessidade dos outros 2 elétrons que vão fazer ligações pi de que haja ângulos diferenciados para isso. É diferente do que aconteceu no amônio, aonde houve uma projeção de um elétron para um orbital P, para você liberar um orbital S, para você fazer a hibridização sp3. E aí, nessa hibridização sp3, né, você tem os orbitais geométricos para que você tenha os ângulos de ligação de 109 graus e a disposição geométrica que você encontra na natureza. Então, assim, por isso que precisa ver a estrutura
da molécula para que vocês tenham uma noção a respeito disso. Tudo bem? Eu espero, se vocês tiverem uma dúvida, vocês podem mandar um áudio para mim, e eu respondo para vocês. Pedir desculpa aí que eu não, na hora, por causa da falta dessas estruturas, eu não consegui responder para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me falam. Na prova vai ter essas informações, na prova vai ter as informações dos dados, dos números atômicos também, tá bom? Boa noite para vocês aí, abraço.